Fala, gênio! Vamos bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Gênio, hoje eu vou te mostrar que a fórmula dos babilônios nós encontramos na aula passada e aquela famosa fórmula de Bhaskara que você já conhece desde o tempo da tia Teteca são equivalentes. Isto é, eu vou partir da fórmula dos babilônios que nós encontramos na aula anterior e vou chegar na fórmula de Bhaskara. Curtiu? Então vem comigo. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então manda essa playlist pro seu amigo, eu tenho certeza que você vai ajudar ele pra caramba. Vem comigo, porque depois da vinheta a gente aprende um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, na aula passada nós chegamos à fórmula dos babilônios para se resolver uma equação do segundo grau. Lembrando que, para os babilônios, uma equação do segundo grau, estaria atrelado ao problema de encontrar números conhecendo a soma e o produto deles. Então, dois números, beleza? Quando eu mostrei isso para vocês e eu demonstrei que esse problema de encontrar dois números conhecendo a sua soma e seu produto, nós caíamos numa equação desse tipo aqui, beleza? Só que o nosso problema era um problema geral de encontrar equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Sendo que o a necessariamente diferente de zero, porque se o a for zero, a gente sabe que a gente não tem uma equação do segundo grau, a gente tem, na verdade, uma equação do primeiro grau. Então, esse tipo de expressão e aquele tipo de expressão não são a mesma coisa. Porém, eu mostrei também para vocês que a gente consegue reduzir essa equação a uma equação daquele tipo. Como nós fazemos isso? Basicamente, nós dividimos a equação tudo pelo a, né? Se a gente sabe que o a é diferente de zero, eu posso naturalmente dividir pelo a. Então, quando eu divido tudo por a, dividindo tudo por a, a esse número diferente de zero, eu vou ter o seguinte, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e aí, quando a gente divide isso por a, automaticamente divide isso aqui por a, o que que você vai ter? Você vai ter x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Zero dividido por a é zero, né? O zero dividido por qualquer número, ele continua sendo zero. Então, isso daqui dá zero. Então, agora, o que a gente fez naquela aula? A gente simplesmente olhou para essa expressão aqui, que é a nossa equação do segundo grau, porém, toda dividida pelo número a, e comparamos ela com aquela equação dos babilônios. Beleza? Então, comparando aqui, ó, vamos botar comparando com, né? X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Bem, se essas duas equações aqui são equações equivalentes e precisam ser equivalentes, precisam ser, na verdade, iguais, o que eu vou ter para essas duas equações aqui ser iguais? O x ao quadrado é igual a x ao quadrado, ou seja, o coeficiente aqui do x ao quadrado é igual dos dois lados. Aqui é 1 e lá é 1. Aqui eu tenho menos sx e lá eu tenho mais b sobre a. E aí eu tenho que necessariamente concluir que menos s tem que ser igual a b sobre a. Ou seja, o s, na verdade, eu botei aqui o símbolo de implicação, né? O s, na verdade, ele é menos b sobre a. Beleza? Quando a gente troca o sinal, que menos S é igual a B sobre A, se eu trocar o sinal, ou seja, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou ter que o S é menos B sobre A.
E aí também, comparando o P aqui sozinho com o C sobre A, eu sei que o produto das raízes tem que ser, então, na verdade, esse C sobre A lá. Então, o produto P tem que ser igual a C sobre A. E aí nós temos essas duas relações importantes que também são conhecidas quando a gente trata de polinômios. Isso aqui você pode depois ver lá na nossa playlist de polinômios. Isso aqui é um polinômio de segundo grau, né? Na verdade, é a equação que advém do polinômio de segundo grau. Essas relações aqui são conhecidas também como relações de Girard. Então, meio que nós demonstramos aqui as relações de Girard olhando para as soluções da equação do segundo grau do ponto de vista dos babilônios, beleza? E do ponto de vista da equação geral, beleza? Então foi isso que nós fizemos. Show de bola. Uma vez que qualquer equação desse tipo pode ser então escrita como uma equação do tipo dos babilônios, a gente sempre pode resolver uma equação então desse tipo aqui com aquela fórmula lá, sabendo que a soma das raízes tem que ser esse número aqui, ó, menos b sobre a, e o produto das raízes tem que ser esse númerozinho aqui, ó, c sobre a. Então, uma vez que eu tenho uma equação do segundo grau completa, se eu olhar para o menos b sobre a e olhar para o p, que é o c sobre a, eu consigo pegar esses números aqui, calcular o b sobre a, o c sobre a, e jogar nessa fórmula. Se eu fizer isso, eu tenho que encontrar o quê? As raízes da equação, porque eu sei que essa fórmula aqui dos babilônios, ela resolve a equação, ou seja, ela encontra os valores que quando nós colocamos no lugar do x, eles tornam essa igualdade uma igualdade verdadeira. Show de bola. Mas se isso é verdade, então, se eu tomar esse número aqui, ó, S igual a menos B sobre A, e colocar aqui, e pegar esse número P, C sobre A, e colocar aqui, eu tenho que encontrar as soluções da equação. Só que se as soluções da equação são dadas pela fórmula de Bhaskara, vamos assim dizer, quando eu colocar esse número menos B sobre A ali, e esse número C sobre A ali, e fizer as continhas, eu tenho que encontrar a fórmula de Bhaskara. E é isso que nós vamos fazer ali naquele quadro ali. Beleza? Depois eu saio da frente para você tirar o print completo. Vamos fazer o que eu acabei de falar. Eu sei que o meu número S, que está ali na minha fórmula dos babilônios, ele é menos B sobre A. Então, olha só. O S é menos B sobre A. Então, eu vou começar. X é igual. Lá em cima eu tenho S, certo? E eu sei que o S é menos B sobre A. Então, vai ficar menos B sobre A mais ou menos. Estou olhando para essa fórmula aqui, ó, e trocando esses valores pelas relações aqui que são conhecidas. Então, eu sei que o x vai ficar o S, eu sei que o S é menos B sobre A, já troquei. Mais ou menos a raiz quadrada. A raiz quadrada. De quem? S é o quadrado, mas S é B sobre A, com o sinal negativo. Quando a gente elevar esse número aqui ao quadrado, o sinal de menos vai embora e eu sei que eu vou ficar com b ao quadrado dividido por a ao quadrado. Então, isso aqui, ó, b ao quadrado dividido por a ao quadrado. Menos 4 vezes o produto. Quanto que vale o produto? O produto é C sobre A. Então, ó, o produto C sobre A. Isso aqui está tudo dentro da raiz quadrada, beleza? E tudo isso daí está dividido por quanto? Por 2. Então, tudo isso daí dividido por 2. E agora? Agora é o que nós chamamos de sopa de letrinha, né? É você aplicar aí as regras de manipulação algébrica e mexer nessa expressão para ela ficar um pouco mais amistosa, vamos assim dizer. Beleza? Como é que eu faço isso? Primeira coisa eu acho que nós deveríamos fazer é o seguinte. Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui são duas frações que não têm o mesmo denominador, né? Então eu vou colocar essas duas frações aqui no mesmo denominador para eu conseguir somar quem está lá em cima, tá? Então eu vou fazer isso. X é igual a, aqui em cima eu continuo com menos B sobre A, mais ou menos. Quando eu colocar isso aqui
No mesmo denominador, eu vou fazer o seguinte, ó. B ao quadrado sobre A ao quadrado. Aqui é A ao quadrado e aqui é A. Bem, para esse denominador ficar igual, eu preciso que ficaria os dois igual a ao quadrado, beleza? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por A. Então eu vou ter menos 4C vezes A. C vezes A é a mesma coisa que A vezes C, dividido por A ao quadrado. Agora eu transformei essa parte aqui de cima tudo no mesmo denominador, tá vendo? A ao quadrado e A ao quadrado. Eu posso somar. Tudo aqui ainda está dividido por 2. Quando eu fizer aquilo ali, o que eu tenho? X é igual a menos B sobre A, mais ou menos. Agora que está no mesmo denominador, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de B2. CA, AC é a mesma coisa, então eu já vou colocar 4AC, porque o AC lembra já pra gente a fórmula de Bhaskara. Eu disse que eu vou chegar na fórmula de Bhaskara. Essa é a ideia. Isso aqui dividido agora tudo por A ao quadrado. Por quê? Eles estão no mesmo denominador. Eu posso simplesmente repetir o denominador e aplicar a operação que está lá nos numeradores. Se fosse soma, seria soma. Se fosse subtração, subtração. Como aqui é uma subtração, ficou a subtração. Isso tudo está ainda dividido por 2. Perceba agora que esse A ao quadrado, ele pode sair da raiz. Saindo da raiz, eu vou ter o seguinte, isso aqui é uma implicação, né? Pode ser uma volta também, porque tudo que eu estou fazendo é equivalente, tá bom? Pelo menos por enquanto. Quando eu tirar a raiz quadrada, aí terei que olhar o sinal, mas como já está mais ou menos aqui, fica tudo certinho. Então, eu vou ter aqui, ó, x é igual a menos b sobre a, mais ou menos. Agora eu vou ter raiz quadrada de B2 menos 4 vezes A vezes C. Beleza, gênio? Dividido por A. Isso tudo dividido por 2. Agora, é claro que nós já chegamos na fórmula de Bhaskara, né? Porque aqui eu já tenho duas frações com o mesmo denominador, mais e menos, e esse 2 aqui. Posso aplicar aqui as propriedades de frações, que você já está craque lá da nossa playlist Matemática Básica Zero, e você sabe que se eu estou dividindo duas frações por uma outra fração, esse denominador que está aqui, ele aparece multiplicando esses dois denominadores que estão aqui. Então, só para a gente não perder o fio da meada e acabar aqui, eu vou sair da frente para você tirar um printzinho de tudo que eu já fiz até aqui, porque veja que o quadro não deu todo o espaço que eu precisava para terminar essa continha. Só falta aqui, ó, um único passozinho, beleza? Então, eu vou fazer uma mágica, vou sair da frente e vou fazer uma mágica para apagar só aquela parte primeira lá do quadro e terminar essa continha aqui e chegar na fórmula de Bhaskara. Beleza, gente? Então, tô saindo da frente, dá uma boa olhada aí, tira um print, vê tudo que eu fiz. Voltei. Agora sim, vamos fazer uma mágica e eu apago esse quadro. Então, vem! De volta, gênio. O quadro apagou. Então agora nós vamos só terminar esse último passo aqui. Como eu disse, a gente só vai aplicar aqui, ó, propriedades de frações. Temos duas frações já com o mesmo denominador. Então eu já posso colocar no mesmo denominador A e deixar aquela expressão mais ou menos que está ali em cima. Porque nesse caso são duas equações mesmo, né? Uma com mais e outra com menos. Já expliquei isso em aulas anteriores. Então vai ficar tudo sobre A, só que como está dividido, eu tenho uma fração dividido também por um número, ou seja, uma fração dividido pelo número, ou duas frações aí, o que eu faço? Esse número que está aqui, ó, ele multiplica tanto esse denominador quanto esse denominador, que no fundo vão ser o mesmo denominador, porque eles já são iguais. Então eu vou ficar com x igual. Todo mundo no mesmo denominador agora. Mesmo denominador. Qual vai ser o denominador? Vai ser A aqui e A aqui, já são o mesmo, só que multiplicado por 2. Então vai ficar 2A aqui embaixo. Beleza? Em cima eu vou ter menos B, né? Porque esse cara aqui ficou, mais ou menos a raiz quadrada desse cara que está ali. Então vai ficar menos B, mais ou menos a raiz quadrada daquele cara que está lá, que é B2 menos 4 vezes A vezes C. Veja se essa daqui não é a famosa fórmula de Bhaskara. Essa é
a famosa fórmula de Bhaskara. Ou seja, nós partimos da fórmula dos babilônios que eu tinha deixado aqui para você, que nós encontramos na aula passada, e a partir da fórmula dos babilônios, nós chegamos na fórmula de Bhaskara. Ou seja, são equivalentes. É claro que com a fórmula de Bhaskara, nós vamos demonstrar ela logo em seguida, em aulas futuras, nós também conseguimos fazer o inverso, beleza? Trocamos ali o S e o P, nesse A e nesse B, e a gente volta para a fórmula dos babilônios. Tranquilo? Só recapitulando como a gente fez, caso você queira aí dar mais uma pincelada. Nós tínhamos uma equação geral do segundo grau e uma equação do tipo dos babilônios, beleza? Para transformar essa equação nessa equação, basicamente, dividimos tudo por A. Claro, estamos usando aqui o princípio da igualdade. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro para não alterar a igualdade. Então, se eu dividir o lado esquerdo por A, eu tenho que dividir o lado direito também por A. Dividir os dois por A. Dessa forma, eu encontro x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero, porque 0 dividido por A é zero. E aí, eu simplesmente comparei esse polinômio aqui, vamos assim dizer, esse polinômio com esse polinômio. Esse polinômio é igual a esse polinômio somente quando os seus coeficientes forem iguais. Ou seja, esse 1 tem que ser igual a 1. 1 é igual a 1? É. Então acabou. Esse menos S tem que ser igual a B sobre A. Mas se menos S é igual a B sobre A, significa que o S é igual a menos B sobre A. Show de bola. E se o P é igual a C sobre A, então o P é igual a C sobre A. E aí eu encontro que uma equação desse tipo se transforma numa equação desse tipo sempre que eu transformar o S em menos B sobre A e o P em C sobre A. Isso tem uma relação direta lá com as relações de Girard. No fundo, isso daqui são as relações de Girard. E aí, conhecendo o S, conhecendo o P e conhecendo aquela fórmula que resolve as equações para os babilônios, nós só trocamos esses valores naquela fórmula, aplicamos aqui as continhas algébricas e no final chegamos na fórmula de Bhaskara, provando ali a equivalência. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aqui. Antes de você ir embora, dá uma olhada aqui embaixo, porque eu sempre coloco links interessantes de livros que podem aprofundar e muito os seus conhecimentos, dependendo dos seus objetivos, isso vai ser essencial na sua jornada, e também de outros links de materiais do uso diário dos estudantes. Esses materiais são caderno, caneta, cadeira, mouse, essas coisas que o estudante, principalmente hoje em dia, com o online, usa bastante. Se você comprar por esses links aí, você não paga nada além e ajuda a nossa comunidade. Beleza, gente? Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!